Estados Unidos tenta aprovar uma nova modalidade de ajuda aos ucranianos, visto que a modalidade tradicional de Mike Johnson, atual presidente da Câmara dos Estados Unidos, tenta aprovar uma nova modalidade de ajuda para os ucranianos, que pode dar mais segurança jurídica no país ou até mesmo condições desfavoráveis para os ucranianos. Vamos entender aqui exatamente como. Enquanto isso, a gente tem o Zelensky confirmando que, de fato, os Estados Unidos pressionou para que o Zelensky não atacasse as refinarias russas, vamos entender exatamente o porquê, e também garantindo que a Ucrânia está sendo obrigado a recuar na frente de batalha graças à não ajuda dos Estados Unidos. Por favor, americanos, nos deem o ataque MS-300. Enquanto isso, a gente tem o Gallant, que é o responsável pela defesa de Israel, garantindo que ele pressiona para que uma espécie de coalizão árabe faça uma intervenção militar em Gaza para que consiga estabelecer a ordem numa região que ainda é controlada pelo Hamas. Será que vai dar certo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira, pessoal, apoiar financeiramente aqui o canal, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, porque a nossa queridíssima plataforma não curte muito conteúdos não muito family friends, tá? Se você, pessoal, não quiser, não puder, enfim, só seu like, seu engajamento já tá sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. Como eu falei para vocês na introdução, é fato, pessoal, a gente já teve declarações do Pentágono, do Zelensky, dos democratas, que são os principais apoiadores de uma ajuda para os ucranianos, que a falta de ajuda financeira dos Estados Unidos, de um pacote efetivo de ajuda, vai prejudicar a Ucrânia. E a gente teve confirmações, tanto pelas falas do Zelensky, quanto agora pelas falas dos Estados Unidos, que isso pode fazer com que os russos ganhem campo na frente de batalha e, claro, pessoal, consigam mais os seus objetivos, geopoliticamente falando, contra o Ocidente. Por conta disso, o Mike Johnson, que é o presidente da Câmara, e ele fala que enquanto o Congresso americano não aprovar uma defesa mais efetiva para as fronteiras dos Estados Unidos, principalmente na fronteira entre México e Estados Unidos, a gente não vai conseguir, Congresso americano, né, apoiar um repasse de verbas mais efetivo para os ucranianos. Ele falou que existe uma espécie de opção secundária, na verdade, duas opções. Uma, que é a pretendida pelo Trump, que ele falou que já que os ucranianos eles estão precisando de dinheiro, os Estados Unidos ele pode sim financiar. Lembra que o Trump ele não é muito favorável à ajuda à Ucrânia e já falou que não vai ser prioridade dentro do seu governo, tá? Inclusive colocando que a Ucrânia deveria negociar com Putin, é a opinião do Trump. Ele falou que já que os ucranianos querem recurso e os americanos têm esse dinheiro, empréstimos podem sim ser realizados, mas não vão ser a partir de concessões ou a partir, por exemplo, de repasse de armamentos, equipamentos, mas sim com empréstimos em condições favoráveis. Ou seja, mais ou menos como se o americano se comportasse como uma espécie de banco. Ou seja, Ucrânia, eu faço o repasse de verbas, desde que tenha uma espécie de agente fiador, ou seja, você vai deixar alguma coisa como garantia, talvez o carvão ucraniano, talvez a quantidade de grãos que a Ucrânia tem, não se sabe exatamente, né, algum fundo de reserva, e você vai ser obrigado a pagar uma taxa de juros em cima desses empréstimos. Não acho nem que a Ucrânia aceitaria isso, muito menos, cara, que o Congresso americano, ainda mais os democratas, que são mais favoráveis a essa ajuda, aceitariam essas condições. Ou, segundo Michael Johnson, uma proposta que foi pensada pela Europa, que ainda não aprovou, mas está em vias de, que seria utilizar ou o lucro dos ativos russos congelados ou os próprios ativos russos congelados para financiar os ucranianos. A gente sabe, pessoal, que a Rússia, ela tem, principalmente, não necessariamente a Rússia, mas os oligarcas russos, o governo russo, enfim, tudo que envolve, né, o país Rússia e os seus empresários, tem muito dinheiro fora do país, grande parte deles dolarizados. Como parte das sanções contra os russos, os Estados Unidos, a União Europeia, o sistema SWIFT de comunicação interbancária, enfim, eles congelaram esses ativos e impediram essas transações financeiras, que hoje está na mão do Ocidente. O Ocidente, que por enquanto só congelou esses repasses, quer utilizar o lucro, porque esse dinheiro não fica parado, né? Ele fica investindo em alguns setores e tal. Utilizar o lucro desses investimentos para repassar para os ucranianos como uma forma de financiamento, ou utilizar até mesmo os próprios lucros. Professor, achei a ideia sensacional, porque eu realmente acho que a Rússia está sendo errada. Cara, a discussão aqui não é moral, não é ética. A discussão aqui é geopolítica e econômica.
Se a Europa ou os Estados Unidos fizerem isso, por que não fizeram até agora? Isso parece uma coisa tão lógica. Pô, ajudar os ucranianos com o dinheiro que a gente tem da Rússia. Porque economicamente e geopoliticamente pode pegar muito mal. Se a gente tem as comprovações que Europa ou Estados Unidos utilizaram o lucro ou até mesmo os fundos congelados para fazer o repasse de verbas para os russos, isso pode dar uma baita insegurança jurídica. Imagina que eu, por exemplo, sou um mega multibilionário. Não sou, tá? Mas eu não fingi que eu sou. E eu quero fazer um investimento, por exemplo, e deixar meu fundo nos Estados Unidos, na Europa. Pô, cara, talvez eu repense a minha decisão. Porque eu sei que a Europa ou os Estados Unidos, se partir da premissa que não concorda com o Brasil ou não concorda com as minhas atitudes, pode utilizar essas reservas e dar para outro. Pô, cara, isso é confisco, isso é pirataria. Independente do motivo pelo qual você considere. Ah, professor, mas a Rússia também fez, mas a China também fez. Não é essa a discussão, tá? A discussão é que o Ocidente teme, principalmente a União Europeia e Estados Unidos, uma redução da sua credibilidade. Enquanto os BRICS estão discutindo uma forma alternativa de pagamento ao sistema SWIFT, uma desdolarização da economia, justamente porque há uma pressão sobre as sanções que os Estados Unidos e a Europa conseguem praticar no mundo, principalmente os Estados Unidos, né? Já que praticamente toda a economia é dolarizada, eu diria que essa medida dos americanos poderia incentivar e acelerar ainda mais o processo. Enquanto isso, pessoal, a gente teve o Zelensky em entrevista garantindo e confirmando que, de fato, houve uma pressão dos Estados Unidos para que o Zelensky, para que a Ucrânia não atacasse os russos. Não exatamente atacasse todos os pontos, mas principalmente não atacasse dentro do território russo, alegando, tá? Isso oficial dos Estados Unidos para o The Telegraph, uma mídia britânica. Garantindo, pessoal, na verdade foi o Financial Times, né? Garantindo, pessoal, que os Estados Unidos, ele só autoriza ou ele só apoia ataques nos territórios que foram ocupados pela Rússia e não dentro do território russo, e que também a tática dos ucranianos de atacarem as refinarias, e aí ponto importante, né? Por que a Ucrânia está atacando exatamente as refinarias? Porque dentro da frente de batalha está perdendo. Isso é meio óbvio, isso é nítido, com as conquistas que a Rússia vem fazendo dentro do território ucraniano. Mas quando você ataca, por exemplo, a frota marítima, com sucesso, tá? Pasmem aqui dos ucranianos, já derrubando, já afundando, segundo a Ucrânia, cerca de 1/3 da frota marítima russa, isso foi feito com drones, atacando as refinarias da Rússia, inclusive a 5ª maior refinaria do país, sendo que grande parte dos recursos da Rússia vem justamente da exportação de combustíveis, até mesmo para o Brasil, que se notabilizou por um aumento sensível da exportação, principalmente de diesel. Sim, em 2023, fomos o maior importador de diesel da Rússia. Isso afeta a economia da Rússia. E querendo ou não, a Rússia tem muito mais população, tem muito mais economia, PIB mesmo, né? A gente está falando de uma economia da Rússia que é 8 vezes maior do que a economia da Ucrânia. Mesmo com a Ucrânia, com a ajuda do Ocidente, é fato que a economia tão maior assim dos russos faz com que eles consigam resistir muito mais no campo de batalha. Fora que a Rússia herdou grande parte dos armamentos e equipamentos da antiga União Soviética. Então, esses ataques com drones a pontos de infraestrutura era uma tentativa de tanto simbolicamente mostrar que os ucranianos ainda têm força, quanto principalmente abalar a economia da Rússia, num dos seus setores mais estratégicos, que é o refino de combustíveis fósseis e a exportação de combustíveis. Só que os americanos mandaram os ucranianos pararem. Professor, por quê? 2 motivos. Segundo os Estados Unidos, esses ataques aos combustíveis russos vão fazer com que falte combustíveis no mercado internacional, gerando um aumento do preço desses produtos. Querendo ou não, isso vai fazer com que o combustível dispare no mercado internacional e isso gere inflação. Inflação em ano eleitoral para os Estados Unidos, é óbvio que isso impacta muito o governo Biden, ou seja, não gosta dos russos, mas não ataque os combustíveis porque isso prejudica o meu governo. Outro ponto sensível é que os Estados Unidos falou que esses ataques dos ucranianos poderia fazer com que os russos atacassem pontos de infraestrutura, gasodutos, oleodutos, também que são utilizados pelo Ocidente. Isso poderia gerar ainda mais uma instabilidade no setor de combustíveis internacional. Ou seja, houve uma pressão dos Estados Unidos e confirmada pelo Zelensky, tá? O Zelensky até falou, a reação dos Estados Unidos não foi positiva. Só que ele também falou, né? Só que a gente usa os nossos drones. E ninguém, nem os Estados Unidos, pode dizer o que devemos fazer ou o que a gente não deve fazer.
Lembrando, pessoal, que só em 2024 a gente teve um aumento mais ou menos ali de 10 a 15% dos preços dos combustíveis. E óbvio que isso impacta bastante a popularidade do governo Biden. Ou seja, os americanos pressionaram a Ucrânia para não fazer ataques tanto no território russo quanto principalmente em refinarias. Só que o Zelensky não parou por aí. Ele fez mais críticas aos Estados Unidos. Ele, pessoal, deixou bem claro que ele até entende que as disputas políticas no Congresso dos Estados Unidos são grandes, mas que a ajuda à Ucrânia deveria ser um fator de unificação. Inclusive, ele até fez uma espécie de comparação, né? Ele falou assim, olha, se a gente, Ucrânia, precisa dar 8 mil tiros, mas a gente só tem equipamentos, munições para dar 2 mil tiros, isso vai fazer com que a gente seja obrigado a reduzir a nossa frente de batalha. Isso significa recuar. Se a gente recua, isso dá mais espaço para os russos conquistarem grandes cidades, que é o que a Rússia vem fazendo nas últimas semanas. Então o Zelensky, ele garantindo, né, poxa, não instem a gente a não fazer grandes ataques, os drones, os equipamentos são nossos, e nos deem, por favor, armas. A gente precisa disso. E inclusive citando o ataque MS-300, que é um míssil de longo alcance dos Estados Unidos, como um fator que poderia ser decisivo. Lembrando que a Ucrânia deve receber no futuro próximo os seus primeiros caças F-16, o que aliás gerou até uma certa preocupação por conta do Putin, tá? O Putin falou que ele não atacaria nenhum tipo de instalação da OTAN dentro dos domínios da OTAN, de um país da OTAN, mas que isso não se aplica exatamente aos caças F-16. Porque como os caças F-16 serão utilizados na Ucrânia, caso esses caças estejam posicionados na Lituânia, Letônia, Estônia, na Polônia, na Romênia, na Bulgária, enfim, qualquer país aí membro da OTAN, o Putin poderia atacar os caças F-16, já que eles seriam atacados contra os russos. Ou seja, os caças F-16 estão chegando e eu diria que uma pressãozinha deu em cima do Putin. Ele demonstrou, galera, não estar abalado, mas aparentemente não gostou muito dessa cessão por parte dos países ocidentais. Vocês acham, pessoal, que uma eventual cessão dos mísseis, ataque MS e também dos caças F-16 podem fazer uma diferença sensível no campo de batalha? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, a gente teve também, pessoal, Gallant, Yoav Gallant, que para quem não sabe é o responsável pela defesa de Israel, garantindo que os Estados Unidos e uma liderança de países árabes já tinham discutido isso em nome do Antony Blinken, que é o representante dos americanos, que é colocar uma espécie de coalizão militar internacional dentro do território de Gaza. Muito porque Israel é pressionado pela comunidade internacional e também por Israel por não saber lidar com os palestinos, por toda a questão de um eventual genocídio, enfim, né? Vocês sabem o que eu estou falando, tá? Isso pela ONU, pela Corte Internacional de Justiça, pela África do Sul, com apoio do Brasil, da África do Sul e por aí vai, tá? Mas muito por conta também de uma tentativa de apaziguar a situação. Segundo, né, a gente teve as declarações, a ideia do Gallant foi fazer com que soldados de países árabes garantissem a lei e a ordem no país. Essa força cuidaria tanto da questão de ajuda humanitária direcionada a Gaza, mas também do porto que os americanos estão construindo. Para quem não sabe, os Estados Unidos está construindo um porto bem no litoral da faixa de Gaza, direcionado ao Mediterrâneo, para a chegada de ajuda humanitária, que foi alvo de grandes críticas internacionais. Porque no passado, faz o quê? Questão de semanas, os americanos garantiram que esse porto seria cedido para Israel. Poxa, mas a ideia não é a formação de um Estado palestino? Como tem um Estado palestino futuramente na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, se os americanos constroem um porto em nome de Israel, que seria o território de Gaza, que seria um dos territórios do futuro Estado palestino. Então, supostamente, essa coalizão internacional cuidaria, inclusive de países árabes, tá? Cuidaria dessas infraestruturas. Claro, pessoal, professor, você acha então que Israel quer isso? Eu acho que o Gallant falou isso. Só que a gente tem que lembrar que o Gallant, por mais que seja um membro importante, inclusive de alta popularidade de Israel, eu diria que ele não é muito bem quisto não, tá? Pelo Benjamin Netanyahu e pelo seu governo. Inclusive, ele já foi afastado no passado por tecer críticas à reforma judicial israelense, só que ele foi colocado de volta por pressão da sociedade israelense, que via nele uma grande figura. Mas a relação entre Netanyahu e Gallant, ou Gallant e os principais líderes de uma direita extremo nacionalista como Smotrich e o Itamar Ben-Gvir, não é uma ótima relação. Não sei se o Gallant fala em nome de todo o Estado israelense. Será, pessoal, que essa ideia de uma coalizão internacional árabe para apaziguar as situações de Gaza seria uma boa para Israel? Penso eu que sim,
Mas, de novo, depende como seria essa coalizão e como que os países funcionariam. Será que eles apoiariam um fortalecimento ou um refortalecimento do Hamas? São questões importantes que se colocam. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.